Olá, jovem, tá começando mais um Falando de Parapente. Hoje eu tô aqui no morrinho, no morrote de treino da escola Flymac aqui, do Robson Mendes, em Águas de Lindóia. Vai ter uma aula sobre termal aqui e eu vou acompanhar. Geralmente eu aproveito as aulas que ele dá para os alunos e acabo filmando para daí trazer aí para vocês, tá certo? Galera tá ali, ó. Hoje o vento não tá nada legal, mas eles estão ali esperando e daqui a pouquinho a gente tem a aula aqui debaixo dos eucaliptos, tá lá já quase tudo preparado. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostar, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente, tá certo? Vamos lá, vamos pra aula. Valeu! A ideia da aula é até legal que a maior parte do pessoal que está aqui ainda não pegou aula, não sei o Ricardo que já pegou outras aulas de térmica, então a gente começar do básico. E a ideia também é a gente continuar a fazer um ciclo, né? Começando com essa aula basiquinha, depois a gente pega numa aula um pouquinho mais avançada de térmica. Tem o pessoal que não está aqui, que depois vai continuar para a questão de cross country. Tem o pessoal que vai competir, então a gente pega depois essa base do cross country para competição. Mas então a ideia dessa primeira aula é a gente fazer uma base de térmica, né? E a térmica, como que a gente vai começar ela, né? Talvez eu não aborde hoje, a gente teve outra aula que a gente falou bem mais técnico, de como que ela forma, algumas coisas, eu vou fazer mais simplificado, mas eu vejo que assim, a maior dificuldade do pessoal está na decolagem, identificar que horas decolar, o que é a térmica, o que é o vento, quando que é o ciclo, quando que acabou o ciclo, se eu estou no meio, se eu estou no começo, se eu estou fora. Então isso daí eu acho que é o principal, é acertar o momento de decolagem, que vai ser o primordial. E isso é primordial mesmo para quem vai fazer cross country ou para quem quer fazer o voo só em cima da rampa, é acertar a decolagem. Antes de a gente acertar a decolagem, vamos falar da carta coringa do voo, que é urubu, ou outro passo, seja gavião. Então, o urubu ou gavião, ou outra ave que usa a térmica, né, como locomoção, ela, vamos dizer assim, ali está desenhada a térmica, né? Não tem como, você está vendo a térmica subir. Então isso é uma coisa que a gente sempre está buscando. Mas se não tem urubu, se não tem as outras aves, a gente tem que entender como, né? Como que a gente vai visualizar se é um ciclo, se não é ciclo, qual que é o momento de decolar, qual que é o local que eu vou ir. Só que daí também assim, com o urubu ou com outra ave, a gente vê muito na rampa o pessoal vendo, putz, o urubu tá rodando e tá subindo. Mas às vezes ele tá rodando numa térmica tão pequena que é impossível pro parapente usar aquela térmica. E outra coisa que eu vejo assim, às vezes o pessoal vê o urubu começou a ganhar, beleza. Mas a gente tem que entender se aquela térmica é uma térmica que vai alavancar para você para 100 metros acima da rampa e vai acabar, ou se é uma térmica que vai continuar. Para a gente, uma térmica que alavanque 100 metros da rampa, se for numa rampa alta que eu consigo buscar um segundo ciclo, beleza, tá válido. Mas se for numa rampa mais baixa, cara, eu ganho 100, entro entre ciclo, eu pouso. Eu não vou conseguir permanecer voando. Então, precisaria mesmo com o urubu, a gente entender a hora que é o ciclo, que realmente você vai conseguir permanecer voando e realmente subir a uma altura maior, né? Então, como que eu vou ver isso, né? Então, para a gente ter a térmica, né, a gente precisa que o sol esquente o chão vai esquentar o ar e a gente vai ter a térmica, né? Só que para a gente ter a térmica, a gente precisa que haja uma saturação. O ar ele vai começar a formar uma bolsa, ele vai ficar preso ao chão, né? Imaginar que ele vai começar a formar uma bolha presa ao chão. E essa bolha, em determinado momento, né, ela vai desgrudar do chão, como se fosse uma gota de água formando no dedo. Ela fica presa, né, porque ela tá
tá no dedo. Quando ela tem uma saturação de tamanho, essa gota desprende do dedo e a gravidade puxa. A térmica, você imagina o contrário, é a mesma coisa. E lembrando mais uma coisa, né? Vamos dizer assim, normalmente ela vai acontecer nas pontas dos relevos. Se eu tenho uma montanha aqui, normalmente a saturação vai acontecendo e o desprendimento vai acontecer nessa ponta, tá? É igual se eu molhasse a mão, molhei a mão, eu viro a mão ao contrário, a água escorre e pinga na ponta dos dedos. Aí existem alguns fatores que alteram isso. Por exemplo, assim, se eu tô com a mão molhada, eu virei, começou a formar aquela gota na ponta do dedo. Se eu vim aqui e assoprar esse dedo, vai desprender antes de saturar o tamanho da gota e vai desprender, às vezes, nem sempre na ponta. Pode ser que ela desprende aqui, então seria o fator do vento. Mas vamos pensar num dia sem vento, a tendência seria desprender nas pontas do relevo ou em áreas de contraste, onde você tem a parte mais quente, onde ela encontra o local mais frio, é onde vai ter, ou se for um pasto, vamos imaginar que seja um pasto super plano e tem uma árvore no meio, com certeza o ponto de desprendimento, o gatilho, vai ser essa árvore. O que tem a ver isso daí da hora da gente decolar, né? A gente pode decolar, vamos dizer assim, antes do ciclo, no meio do ciclo, ou no final do ciclo, ou fora do ciclo. Então, só que se você decola, vamos dizer assim, ó, a térmica, vamos imaginar, não tem um formato exato, ela pode ser uma coluna subindo, né? Vamos falar que aqui é a montanha, uma coluna constante. Como que a gente vai formar uma coluna constante, né? Precisa que esteja sol pegando no gerador, o gerador consiga manter o ar quente constantemente subindo e vai formar uma coluna. Isso seria uma térmica residente. Vamos falar em exemplo, né? Em Valadares, a Pedra da Santa, que fica a exposição do sol, né? Se não tiver sombra nela, ela esquenta muito e constantemente você vai ter térmica saindo. Isso é uma térmica residente. E a gente vai ter outras térmicas que precisam da saturação, que vai ter que formar aquela bolha, vai esquentar o chão, vai começar a aquecer o ar e vai desprender. Essa térmica, ela vai ter uma vida, né? Ela não é constante igual essa térmica residente. Essa térmica, ela tem ciclo, então ela tem um início, né? Que ela, vamos dizer, começou a formar, não está subindo, o ar ainda está estático aqui, e chega a certo momento, essa bolha rompe. Só que às vezes ela assim, é como se eu tivesse, vamos dizer, furada, aqui ela começa a subir e ainda tem calor segurando e fica um certo tempo. Então se a gente visse ela no ar, ela teria um formato assim, ó, mais ou menos, tá? Não é oval. Então, por exemplo, assim, se eu decolo no começo dela e pego ela aqui, lembrando o que acontece, o parapente ele vai perder 1 metro por segundo em relação a térmica subindo. Então se a térmica, vamos dizer, o variômetro registrou lá 2 metros por segundo, na verdade a térmica está subindo a 3. Ela não está subindo a 2, porque a gente sempre está perdendo 1 metro por segundo em relação... Esse também fala valor 1 metro, lógico que vai variar do peso do piloto, da tipo de vela, modelo, mas vamos arredondar para 1 metro por segundo, né, para ficar mais fácil o entendimento. Então quer dizer que eu sempre estou perdendo em relação à térmica. Então vamos dizer assim, se eu pego ela aqui, né, peguei ela nessa parte da térmica aqui, né, conforme eu for rodando, cada vez eu tô subindo, né, mas vamos dizer que em relação à térmica, cada vez eu tô ficando mais para baixo. Vai chegar um ponto que tô fora da térmica. O piloto que pegou o ciclo no início, né, que conseguiu pegar a térmica no comecinho dela, ele vai conseguir aproveitar toda a térmica antes de escapar dela, ou vai chegar na nuvem, ou vai chegar na altura que quer e não vai perder. O cara que chegou
cara que chegou aqui, o que ele vai fazer? Aí a gente vai entrar na história do urubu que subiu lá 100, 200 metros e acabou a térmica. Ou a térmica era muito pequena e não continuou subindo, ou tá num final de ciclo. Então o que acontece? Ah, decolei. Ah, o cara tá subindo, decolei. Né? Peguei a térmica aqui. Dei uma volta subindo, 2 voltas subindo, 3 voltas, perdi, tá? Aqui, na verdade, eu tava descendo na volta, tá? Mas só para entender que a térmica tá subindo e eu vou perdendo ela. Não quer dizer que eu tô em relação ao chão aqui, né? Perdi a térmica. Dei 3 voltas lá na térmica, já era. Vai resolver para mim isso daí? Não. A não ser que seja uma rampa que você vai buscar, vamos dizer, alavanquei, ganhei 100 metros e vou buscar em outro lugar. Mas, vamos dizer assim, na realidade nossa, né, tanto de Serra Negra como o Pelado, são rampas mais baixas. Não dá... É melhor você acertar o ciclo do que eu pegar essa térmica que subiu 100 metros e acabou, né? Tá, beleza. Então a gente sabe que tem que pegar o ciclo no começo ou até antes dele começar. Na verdade não é antes dele começar. O melhor momento para se decolar é quando o ciclo está chegando, ele não está na rampa, né? Como que eu vou ver isso, né? Então depende do dia, depende da situação. Por exemplo, num dia de vento um pouco mais forte, normalmente antes do ciclo chegar, vai diminuir o vento, né? A térmica vai começar, vamos dizer, ó, a montanha está aqui, o vento soprando aqui, está ventando, vamos dar um exemplo, vamos lá, 20, 25 de vento. Quando a térmica formar aqui, ela vai barrar de certa forma esse vento. E aqui atrás vai formar um certo vórtice, que é o rotor da térmica. E aqui o vento não vai estar tão forte. Pode ser que esteja ventando ainda, mas vai ficar um vento bem mais fraco. Vai dar uma barrada no vento mesmo. Isso é um indicativo que tem um ciclo no vento, né? Se a gente tem um vento constante, não está oscilando de rajada, de repente o vento dá uma diminuída, com certeza tem alguma coisa. Ah, mas para onde que eu vou? Como é que eu vou achar isso? Se a gente tiver vegetação embaixo, a gente vai procurar olhar a movimentação. Vamos dizer, olhei longe, vamos dizer, estou na montanha, olhei lá longe, vamos dizer, aqui está parado e lá está movimentando forte, quer dizer, o ciclo está passando lá e não chegou aqui ainda. Esse seria o melhor momento para decolagem, que eu vou conseguir chegar na térmica e pegar ela com uma certa distância da montanha, né? Eu vou conseguir, aonde eu vou conseguir fazer os 360. Se eu esperar essa térmica, esse ciclo chegar próximo à montanha, eu vou decolar duas coisas. Eu vou decolar já muito na térmica, vai sair que nem um elevador. E o que vai acontecer é que talvez eu não possa aproveitar ela para não derivar muito para trás, tá? Então lógico que a gente está falando em aumentar a performance, pegar térmica, mas sempre a gente tem que pesar segurança e performance. E nunca colocar performance mais que segurança. Não ser nunca a qualquer custo. Exatamente. Lógico, se eu for pensar, se eu ir liberando o rotor, é ótimo, vou continuar com a térmica. Mas e aí, e se eu perder a térmica? É uma variável, não é uma certeza ali. Se eu perder a térmica, eu estou no rotor. Então, até que quanto vale eu sacrificar a segurança? Nunca, né? Não vai valer sacrificar a segurança, não vai valer nunca. Então, eu consegui pegar a térmica um pouco mais afastado da rampa, eu vou conseguir fazer de forma mais segura. Ah, não teve jeito, eu não consegui decolar, cheguei no ciclo aqui. Ah, vai fazer o 8 na frente da rampa, como se fosse lift. Lógico que também está próximo à montanha, a gente tem chão perto. Então se tem turbulência, vamos pesar até onde você conseguir segurar a turbulência, até onde eu vou correr risco na encosta da montanha. E entre subir e ter segurança. Não estou na dúvida, não sei, vai para fora. Perdeu o voo, paciência, né? Não tem o que fazer. Mas eu não vou querer a todo custo querer subir, comprometendo segurança na boca da rampa, tentando beirar rotor, né? E correndo risco para conseguir subir, né? Tá. Outra coisa, né? A
a gente tem alguns indicativos também com relação, vamos dizer, vegetação, biruta, tá? Pra gente saber se é a térmica que está passando na rampa ou não. Quando a gente está na rampa lá, vou fazer uma rampa diferente. Aqui, ó, vamos fazer um formato parecido com o alto da serra, né? Ó. Tem essa quina e uma parte plana em cima. E a gente tem a biruta aqui. Quando a biruta está soprando reta assim, quer dizer que a gente tem ar passando nesse sentido. O ar ele está horizontal. Tá excelente para decolar. Fica ótimo para decolar porque pega vento na vela atrás, mas não quer dizer que está no melhor momento para subir. Normalmente, quando tá bom de térmica, tá péssimo para decolar. Por quê? Tá. Quando o ar ele tá mais vertical, o que vai acontecer? A biruta vai, se ela tiver mais posicionada na boca da rampa, o rabinho da biruta vai começar a soprar para cima. Você vai enxergar a vegetação, né? Seja coqueiro, seja eucalipto, com um movimento diferente soprando para cima. Normalmente, onde você coloca a vela atrás, fica com ausência de vento pegando na vela. A vela começa às vezes até a soprar por trás por causa desse efeito de falésia, né? Ela faz um retorno, né? Então o vento tá puxando aqui, ele vai acabar fazendo um retorno aqui. Para decolar fica péssimo, mas quer dizer que o ar está subindo. Isso não é só em térmica, no lift também acontece muito esse efeito de falésia. Agora, putz, coloquei lá a vela para decolar. A vela, nossa, tá legal, tá pegando legal o vento. Praticamente certeza que não é o momento que o ar está subindo. O legal é quando acontece isso. Isso a gente está falando de pegar a térmica na boca da rampa, tá? Mas ainda não seria a melhor das ideias. O legal é a gente conseguir pegar ela mais afastada. Só que nem sempre também a gente vai conseguir sair com a térmica mais afastada, né? Decolei aqui, eu vou fazer no 8. Por que tem que ser o começo do ciclo, né? Beleza, ó, decolou um piloto, subiu, aí saiu um segundo, 1 minuto depois continua subindo. A gente sabe que aquele ciclo ele vai acabar, a não ser que seja um gerador constante. Mas isso vai ter dias que não vai ter rampas que tem um ciclo muito curto. Então, se não for um gerador constante, decolou um, subiu, decolou outro, subiu, aí o cara decola lá depois de 5 minutos. Ele vai subir um pouquinho, acabou a térmica, já era. Porque enquanto isso, o cara que estava ali, ele já faz 5 minutos que ele está subindo e a térmica vem vindo 5 minutos de baixo. Então quer dizer assim, ele vai embora com a térmica, né? Ele vai continuar na subida, né? Ele não vai perder ela tão fácil. Então por isso, a gente às vezes assim, esse ciclo, se for num dia perfeito, dá até para ser controlado no relógio. Mais ou menos, tá? Não é muito regra não, mas ele vai obedecer mais ou menos uma propagação, né? Igual onda, ele segue um ciclo. Então vamos dizer assim, baixa uma térmica, subiu, vai dar aquela entreciclo, daqui a pouco passa um intervalo de novo, dá saturação. Só que tem as variáveis, se o vento aumenta, diminui. Então esse ciclo ele pode ser intervalos mais curtos ou pode ser mais longos. Por exemplo, o dia sem vento, que é o que precisa ter a saturação maior para a bolha sair, normalmente o intervalo entre uma térmica e outra é mais longo, porém é mais definido, né? Então vamos dizer, estou sem vento na montanha, tá parado lá, ficou lá 10 minutos sem vento, aí de repente começa a entrar um vento, e é um dia que está sem vento, essa movimentação de vento é por causa da térmica. Aí vamos dizer assim, dá o vento, decolei lá, peguei a térmica, passou aquele ciclo, o que vai ter que acontecer de novo? Vai ter que começar a formar o bolsão de térmica de novo, formar para saturar e estourar de novo. Ele demora mais até desprender. Então a gente, vamos dizer, vai ter intervalo de 3 minutos de térmica,
10 para formar, tá? Tô falando em tempo aí, relativo, tá? Não quer dizer que seja isso. Vai depender da situação, do solo, do sol, se vem sombra de nuvem, se não vem, mas ela tem um intervalo maior. Quando tem vento, já é um pouquinho mais rápido isso daí, porque o vento vem e desprende a térmica. Então, com vento, os ciclos são um pouquinho mais rápidos, só que ele não é um ciclo tão definido, porque ele mistura um pouquinho com o vento. Você não sabe se é vento ou se é térmica, se é rajada, se não é. O que vai definir é a movimentação, né? Se tem um lugar só ventando, ou se tem a região inteira ventando. Robson, nesse caso, quando tem vento ou sem vento, a térmica fica melhor ou pior? Se tiver vento ou sem vento? Normalmente, sem vento, ela vai ficar mais definida, né? Com vento, ela vai ter a deriva, vai ter inclinação, mas sem não significa mais forte. Não. Maior, mais constante. Não. A gente tava falando de dusting, né? Então, uma do acontecimento, vamos dizer, o negócio começa a saturar lá, né? Não tem vento, a gente não tem vento lado nenhum. O negócio começou a saturar, tá esquentando. Quando ele faz um desprendimento, ele pode ter um efeito igual um ralo de pia, né? Então, vamos dizer, formou lá um ralo de pia. Você tira lá a tampinha da boca do ralo, a água não desce reto. Ela vai começar a formar uma circulação, né? E teoricamente, né, pela Coriolis, no hemisfério sul, teria que rodar horário. Mas tem fatores físicos que vão alterar isso daí. Por exemplo, se eu vamos falar, tem uma encosta de montanha aqui. Se o pouquinho de vento que eu tiver entrando aqui, o que vai acontecer? O vento que passa lá, né, passa por lá, ele passa mais rápido do que o ar que está passando nessa lateral. Então a gente tem uma força de atrito maior do lado esquerdo e o outro mais rápido. Qual que é a direção que vai formar o dust ou a térmica, a rotação da térmica? Ela vai formar com certeza, se você pegar o ralo lá, né, beleza, pode ser aonde for. E tô com a Coriolis. Isso eu já experimentei em casa, eu posso falar com propriedade. Tá? Tirei o ralo, soltei, ele vai começar a rodar de um lado lá. Mas se a hora que eu soltar, eu pegar com a mão e der um embalo inicial em um lado, ele vai continuar desse lado. Ele não vai parar porque a força da Coriolis, né, por causa do magnetismo, ela é sutil, não é um negócio tão forte. Então, se eu começar assim, o funil vai continuar desse lado. Ou se eu soltar aqui e der um embalo horário nele, ele vai continuar do outro lado. Então, se eu tenho, vamos dizer assim, a topografia do terreno não for perfeita, a força que vai determinar é a força de atrito, onde a térmica esquentou mais, onde o vento começou a fluir. Então esse negócio de falar assim, no hemisfério sul eu tenho que rodar para tal lado porque eu vou rodar contrário à térmica, é mito, né? Ela não tem, a não ser as grandes massas, né? O deslocamento de frente fria. Vocês vão ver que também não é regra, pode acontecer do outro lado, mas vamos falar que 90 e poucos % das massas, no hemisfério sul ela vem no sentido horário, no hemisfério norte anti-horário, né? Então, você tinha perguntado em relação ao vento, né? O dia que não tem vento, ela vai formar uma térmica mais exata, bonitinha, onde você vai conseguir subir reto. O dia que tem vento, ela vai ter uma inclinação. E outra coisa, a inclinação nem sempre é perfeita. Se você olhar uma fumaça, você não enxerga uma fumaça em formato de cone invertido perfeito assim. A fumaça não é exata assim. Se for ver, porque a gente tem o quê? Tem diferente velocidade de vento em camada, a gente tem posição diferente, força diferente. Então você olha a fumaça, cara, às vezes a fumaça tá assim, ó. Ela vem pra cá, daí ela sobe reta aqui, daqui a pouco ela inclina de novo. Aqui atrás tem uns pedaços que rotoriza. Cara, a fumaça nada mais é que a térmica visível. Agora o que vocês vão perceber é que a parte da frente da fumaça, ela sempre é mais definida, mais forte assim, ó. E a parte de trás mais dispersa. Isso sugerindo que tenha vento, né? Ó.
por que a parte da frente é mais forte? Porque assim, a parte mais forte da térmica deriva menos. Então imagina que você tem duas forças, né? Você tem o vento e você tem a térmica. Então você tem uma briga de forças que vai gerar uma inclinação. A parte mais forte da térmica, ela briga mais com o vento. Então ela assim, ela consegue manter mais inclinada. As partes mais fracas, o vento carrega mais. Então ela forma mais, né? E a tendência vai ser ter uma maior descendente nessa parte aqui. Até porque o vento, onde ele bate aqui nessa ascensão, ele acaba formando até um certo lift na térmica. Ele tem uma tendência assim. Então essa parte de trás normalmente vai ser um pouco mais rotorizada por causa do vento. E com um descendente um pouquinho mais forte do que a parte da frente, né? Aqui a gente tem alimentação aqui, mas tem uma grande parte da alimentação do vácuo, né? Da onde está saindo a térmica, na parte de trás. No início do dia, principalmente, cara, é nítido de você ver as nuvens. Em dias com vento mais forte, você enxerga os cúmulos formando com esse formato aqui, ó. E às vezes você até enxerga esse retorno, né, com o vento soprando. Então, ó, o cúmulos é a parte visível da térmica e onde condensou, né? Só que, cara, o cúmulos ele é uma forma da gente conseguir enxergar como que a térmica lá, mesmo que seja aqui embaixo. Você vê que assim, ó, o topo dela, ó, ele deriva e a parte de trás desce e forma esse retorno, e forma esse efeito como se fosse, ele fica parecido com uma onda mesmo assim, né? Então é uma parte visível da térmica a gente conseguindo enxergar. Aqui embaixo a gente não enxerga porque não tem informação, mas a ideia é que fosse mais ou menos isso. É lógico que assim, ó, aqui é a parte ponto de orvalho, né, onde condensou, mas imagina que a térmica continua embaixo. E aqui é o topo da térmica, então você vê que assim, ela tem uma inclinação, ela tem uma tendência mais a rotorizar aqui, e aqui você enxerga bem definido no cúmulo. O lado que ele está pegando no vento, ele fica bem definidinho assim, e esse lado aqui normalmente é mais disperso. Com o vento, mestre, é errado falar que o ponto mais forte da térmica é o centro, então. Isso é um mito. Não, ele pode ter um núcleo. Lembra que também que assim, que a borda da térmica, né? Então, normalmente a parte mais forte com o vento está mais próximo. Vamos lá, vamos tentar entender, ó. Vamos dizer que eu cortei a térmica aqui, ó. Mas que também uma térmica pode ter mais de um núcleo. Pode. Barata é louco. Ó, vamos falar que não, vamos dizer assim, ó, não tivesse vento. Vamos dizer, uma térmica sem vento, igual a gente tava falando, né? A gente tem, vou falar com a térmica perfeita essa, né? Vamos dizer assim, ó, as bordas, vamos dizer, subindo a 1, vou colocar valor só pra gente entender, ó. 1, 2, 3, 4. Tá? Então a borda, que é onde ela faz transição de temperatura, que é calor com frio, ela é mais fraca, porque ela tem um contraste com a parte mais fria lateral. A 2, ela já está subindo mais, mas ela contrasta com a 1, a 3, a 4, então o meio seria mais forte. O que eu imagino que seja com vento é que ela fique dessa forma, ó. Ó, com o vento soprando aqui. Então o núcleo vai ficar mais projetado para esse lado. E aqui a gente vai ter mais fraco dos outros lados. Não é regra, tá? Cara, a regra é que não tem regra. E a gente tenta imaginar um negócio, não existe um estudo perfeito para isso, né? A gente vai por vivência, por livro, por tudo, mas, cara, tem dia que você tá voando, tem essa questão de 2 núcleos, né?
várias vezes eu estar voando distanciado de outro piloto, vamos falar 300 metros, e eu numa térmica legal e o outro piloto numa térmica legal. E eu quer ver, ó, eu vou pular, depois vocês ajudam a lembrar de volta aqui. Outra coisa que acontece com o pessoal, a galera voa muito desligado, o pessoal não presta atenção. O negócio do voo é observação, seja o urubu, seja outro piloto. Então às vezes eu tô subindo aqui, mas eu tenho um outro piloto lá, eu tô usando ele como referência. Então vamos dizer assim, tô subindo, o cara tava mais alto que eu dei uma volta, lógico que eu dei as costas para ele, mas a hora que eu passar a visão lá, opa, o cara tá ficando na mesma altura que eu, né? Tava mais alto, então quer dizer, a minha tá mais forte. Tá subindo igual, beleza, não vou ir pra térmica dele. O cara começou a subir mais forte, se for uma distância razoável que eu consiga chegar rápido nele, eu posso trocar de posição e ir pra ele. Aí chega lá, acabou dele. Então, aí que tá, por isso que eu tô falando da questão da distância. No início, principalmente, o pessoal voa muito como barata tonta. Então o cara, principalmente quando tem mais parapente voando, aí o cara vai pra lá, aí chega lá, ele não vê legal dele, opa, aquele cara que tá lá tá legal. Aí o que acontece? O cara só anda na descendente e não fica nem numa térmica nem na outra. Se tá perto e a térmica dele tá razoavelmente subindo mais forte, não tá tão distante também, né, na altura também, né? É legal principalmente ficar observando quem vem de baixo, porque é a térmica que você vai conseguir chegar nela, né? Então tá vindo de baixo, eu tô voando lá, eu tô buscando urubu, tenho constantemente. Isso é uma coisa que tem que exercitar. Eu cheguei a fazer uma colinha de atenção para mim na pochete um tempo, de eu ficar procurando, porque não ficar cômodo. Porque eu tinha uma dificuldade em fazer isso no começo. Eu ficava voando, mas eu não ficava ligado em outras coisas. Por exemplo, eu tô voando na térmica aqui, eu já tô ligado para onde que eu vou, se tá sol, se não tá sol, se tem outro piloto, se não tem. E essa busca é constante. Então, vamos dizer, o radar, a antena, tá ligado, tô rodando, tô subindo, tô cômodo. Preciso preocupar com outra coisa? Tô subindo? Claro que eu preciso, cara. E depois, para onde que eu vou? Então, o cara tá subindo mais que eu. A gente tá falando com uma ideia como se fosse competição, lógico, você não tá para competir. Mas, se eu quero otimizar meu voo e subir mais, eu vou ter que ficar observando tudo isso em volta. Então, vamos dizer, tô rodando aqui. De repente eu vi o cara começar a subir mais lá, eu vou mais para ele. O cara começou a afundar mais, eu tenho uma referência visual. Eu não enxergo o ar, mas eu sei o que está acontecendo com o outro piloto. Opa, não vou lá de jeito nenhum. Aí voltando na questão de 2 núcleos, várias vezes está voando e tem um cara distanciado, vamos lá, 300, 400 metros de distância. Mais baixo os dois, rodando, sem nenhum dos dois forçar a barra em um pro lado pro outro, cara, vira uma térmica só. Rodando, de repente tem uma tendência da zona de baixa pressão, onde vai formar nuvem, a juntar as térmicas, as pressões baixas juntar. Se vocês pegarem, tive uma experiência que eu vi uma vez também, o cara pegou água, óleo, e chacoalhou, formou várias bolinhas. Essas bolinhas, no meio do caminho, quando elas iam subindo dentro da água, ela tinha uma tendência a ir tocando uma outra e formando um negócio maior. E a térmica eu acredito que seja mais ou menos parecido. Ela tende, vamos dizer assim, você tem uma ascensão, vai formando um centro de baixa. Você imagina que uma nuvem formando ali, ela não tem uma térmica daquele tamanho embaixo. Normalmente são vários, não tem um gerador tão grande assim, normalmente são vários geradores, essas bolhas vão juntando no meio do caminho e vai formar uma nuvem. E ela vai tender a formar um centro de baixa pressão, onde vai formar essa nuvem. Não necessariamente formado por uma térmica, por várias térmicas. Então acontece isso mesmo, você ter 2 núcleos, ter 2 térmicas, às vezes os dois estão subindo iguais ou de velocidade diferente. Mas o negócio é observação, se eu tenho mais piloto voando, e urubu, né? Tem um amigo que falou, cara, o cross country pelo menos 50% é urubu. E boa parte se não tiver nuvem, lógico, às vezes você tá voando por nuvem, mas você tá voando, cara, a visão sua tem que ser, tô falando cross country, mas vamos falar em térmica. A ideia para vocês ainda não é cross country, mas uma coisa puxa a outra, né? Eu tô voando ali, cara, é isso que eu falei, tô na térmica, tô olhando, ó.
pra frente, pra baixo, movimentou lá, não movimentou, eu tô com o radar ligado em tudo. Só que é difícil, né? Lógico, no começo a gente deslumbra muito com tudo, tô subindo a térmica, tô muito preocupado com pilotagem. Só que o urubu também é sacana, né? Sábado eu tava com o lift garantido, saiu uma coluna uns 20 subindo assim, ó, bonito, lá em Albertina. Eu falei, vou jogar lá, vou pra Nárnia, né? Na hora que eu cheguei neles, eles saíram dando risada, assim, batendo asa ainda. Então, não Dá pra entender. um dos motivos que o urubu sobe, que se fala, é por causa da questão de bactéria, dele ter que subir muito alto para baixar a temperatura e fazer o controle de bactéria, de fungo, enfim, na asa dele por causa da carniça. Só que, cara, ele não precisa voar toda hora desse jeito. Pode ser que ele tenha outro objetivo, sair para casa, brincar, às vezes tem urubu brincando, desce, sobe, e pode ser que ele esteja no lift e ganhou. Só que é diferente, cara, ele roda num eixo com peso diferente, o planeio dele é totalmente diferente. Então, às vezes, o objetivo dele não é subir mais alto, ou até a térmica tá indo. Às vezes, você vê 50 urubus subindo, ele tá subindo, tem ar subindo ali, não tá batendo asa, se tá subindo, Sim. é alguma ascensão, mas essa ascensão pode ser lift, pode ser uma térmica fraquinha. Ele engana mesmo, cara. E já vi também em dias de térmica muito boa, o urubu sobe, passa a altura da rampa e tira. Ele sai da térmica mesmo. Por quê? O objetivo dele não é subir alto. Ele está com o objetivo só de locomoção. Ganhou suficiente para ele chegar onde ele quer ir, ele vai embora. Bateu o LD e foi embora. Exatamente. Então, não quer dizer que a térmica não continuou nesse caso, né? No seu, provavelmente, acabou. Lá você foi, lá não pegou mais nada, já era. Mas no caso, às vezes, ele não quer ir alto, né? Às vezes ele quer continuar só para locomoção. O gavião usa muito locomoção. Difícil você ver gavião voando alto. Pelo menos eu não lembro assim de ver gavião voando na base da nuvem. Eles usam mais para locomoção mesmo, né? Então eu já vi outras aves aí assim. Cara, eu já vi biguá na térmica, o biguá da água lá que caça. É um mergulho, tipo um mergulhão de água doce. Uma vez eu tava na térmica, ele não é que ele tava voando nessa altura, ele tava rodando térmica comigo. Eu falei, cara, nem sabia que biguá voava térmica. Garça, eu já vi garça também voando. A garça eu nunca vi alta, mas o biguá, o dia que eu voei, tava na base da nuvem voando com uns 2.000 do chão. E ele voando junto, cara. Eu falei, ô louco, cara. O que esse bicho tá fazendo aqui em cima? Tá dando aula pra ele. Cara, então, eu acho que ele usa para migrar. Eu acho que ele usa as térmicas para poupar energia, né? Mas eu acho que é migração. Um só? Não, tinha mais. Tinha uns 3, 4. Já vi outros passarinhos. Tem um outro passarinho aí de água, eu não sei o nome que é. Também eu já vi na base da nuvem, mas não estava rodando. Estava batendo asa. Esse já estava migrando, mas batendo asa. Não estava rodando térmica. O pessoal já relatou. Eu nunca voei. Tuiuiu também voa térmica. Agora o gavião nunca vi voando alto. Andorinha, nossa, andorinha eu já cheguei a pegar na base da nuvem, migração de andorinhão. Tinha 50, 60 andorinhão. Olha que massa. Rodando e eu quase entubando e só aquele negócio passa, aquele monte de andorinha. Também acredito que seja migração também, mas elas estavam na térmica. Elas brincam na térmica, né? Segundo alguns relatos, amiga, o que ela faz? Ela, perto da montanha, ela gosta de ficar em área de turbulência. Porque é onde desorienta os insetos. Então sai inseto com térmica ou na área de rotor e é onde ela caça. Então normalmente as andorinhas ficam nessa área de maior turbulência. Pode ser térmica ou pode ser rotor. Inclusive eu tinha um amigo que ficou sabendo, a andorinha voa no rotor. Aí a gente chegou um dia na rampa, o vento de frente, cravado, e as andorinhas voando. Falou, não vou decolar. A andorinha voa no rotor. E elas brincando e ele não queria voar, mas cara, o vento cravado de frente, né? E elas ficam, né, ali mesmo, brincando. A maior parte das vezes ela fica no rotor por causa de caçar, mas pode ser uma térmica subindo e trazendo, porque a térmica carrega, cara. Ela vai trazer inseto, bichinho, e é o lugar que elas vão caçar. Então, disso daí, o gavião nunca via muito alto, o urubu vai alto.
E a gente tem que ver as diferenças, né? O pessoal, quantas vezes a gente tá na rampa lá e todo mundo fala, olha lá o urubu, mas cara, às vezes o urubu tá descendo, e o pessoal acha que o urubu é mágico, que você vai atrás dele e sobe. Mas nem sempre. Precisa ver o eixo que ele tá rodando também, né? Cara, o urubu roda num eixo, tem aqui na região nossa, né? O pessoal chama, tem urubu e tem o urubu campeiro. O urubu campeiro, ele roda com um eixo muito menor do que o outro. Se você vê ele na térmica junto com os outros, ele sobe muito mais otimizado do que o urubu normal. E pra gente, às vezes, esse eixo é impossível subir, assim como o gavião, né? Tem esse gavião do peito branco, né? O grandão aqui, o pessoal chama ele de gavião pato. Tem um outro nome que o pessoal fala, águia, não sei o quê. E ele roda num eixo que é um absurdo. Ele roda fechado e ele roda com controle de stall na asa ainda, assim. Ele roda muito segurando, assim. Você vê ele no meio dos urubus, ele vareta o urubu facilmente, cara. Várias vezes já vi isso. No meio, assim, ele sobe, cara, deixa o urubu pra trás fácil. E tem um outro gaviãozinho também, mesma coisa, cara. Então, só que daí se a gente vê ele voando sozinho, eu já fui várias vezes atrás dele já, rodando nesse eixo, pode ser que a térmica seja grande, pode ser que seja um negócio minúsculo que você não vai conseguir subir. Então vai ser um tiro em falso. Outra coisa, até pulando, depois a gente volta. Não tenham medo de experimentar. A gente não pode deixar de experimentar quando é segurança. Então eu não vou experimentar nada que seja relacionado à segurança. Mas às vezes eu tô lá na rampa, puta, eu acho que tem uma térmica ali. Eu posso ser um cara que vai replicar o voo dos outros a vida inteira, ou eu posso ser um cara que vai tentar entender o que está acontecendo e voar. Antigamente a gente voava muito sozinho, não tinha ninguém, então aprendia por erro e acerto. E só que é lógico, né, tem o cara que erra e ele nunca tira a lição do que ele errou e continua errando sucessivamente. Mas você pode, vamos dizer assim, puta, eu acho que tem a térmica ali, eu vou tentar sair da regra do pessoal que decola aqui, vai ali, ou a bananeira chacoalha, e você vai experimentando. Errei, pousei, falei, puta, cara, aquilo que eu imaginei não é o que aconteceu. E a gente vai tentando aprender para ser um piloto mais completo, que consegue analisar o solo sem ter que esperar outro piloto decolar e subir, ou sem ter que esperar um urubu aparecer. É lógico que você tem outro piloto subindo, puta, maravilha, né, cara? Eu tenho visão, tô conseguindo ver, eu vou conseguir subir. Mas se eu não tenho ninguém, e aí? Eu vou esperar a tarde inteira lá, não aparecer um urubu, ou não tem térmico, ou não vou conseguir. Então, às vezes, é legal experimentar, desde que não seja questão de segurança. Eu não vou experimentar, vou ver o que acontece dentro do rotor. Não, né? Tem que ter algum indício, né? Tem que ter algum indício de térmica. Você fala assim, eu vou ali porque eu... Não, então exatamente, eu não vou aleatoriamente, né, cara? Eu vou falar, puta, eu li lá no livro que, cara, balançou a árvore, acho que ela tá balançando subir, não tá ventando ali, vou tentar jogar lá. Deu certo. Opa, vamos fazer meu banco de dados lá, né? Nessa situação aqui deu certo. Não consegui, deu errado. Então você vai começar a ter, vamos dizer assim, mais dados para conseguir manter o voo. Falando em movimentação, né? A gente tá falando no Dust, cuidado com a movimentação. É lógico que o Dust é térmica, mas todo mundo olha, tá tudo parado. De repente eu vejo um lugar chacoalhando, pode ser uma térmica saindo ali, com certeza mais cuidado que se não for um Dust. Mas uma térmica ela pode virar um Dust e o Dust virar uma térmica dispersa? Tem característica muito diferente. Normalmente se tem vento, dificilmente vai ter Dust. É mais difícil de ter, não quer dizer que não vai ter. Mas se não tem vento e começa a ter saturação, começa, vamos dizer assim, todo lugar subir, ela vai tender a formar esse efeito de funil, né? Então, vamos dizer assim, na verdade tem um estudo que fala que quase todas as térmicas têm rotação, só que uma rotação mais tranquila. Um diâmetro maior. O círculo tá maior, mais tranquilo. O problema é perto do chão, que a centrífuga é muito grande. Então, você imagina, eu entro com o parapente lá, o eixo dele é tão pequeno que eu vou pegar um lado positivo e outro lado negativo o ar, então vai virar uma bagunça, cara, e é tão forte ali o negócio que ele te joga. Eu já voei Dust
alto, vamos dizer assim, 1000 do chão, tá voando na região ali Mojimirim, Mogi Guaçu, enxergar a coluna de pó e folha e tudo subindo, e eu ir em cima, conscientemente em cima, tranquilo, super tranquilo. Mas, cara, o Dusty tava lá no chão, em cima já tava expandido, né, já tava bem maior, né? A tendência é ter essa expansão, e tranquilo, cara, uma térmica... Lá você vai do lado dele ainda e não tem como... Então, o gozado também, na lateral do Dusty também tem térmica. Você imagina que é a parte mais tranquila da térmica e o núcleo seja a parte visível do Dusty. Eu já cheguei a voar aqui em Águas, inclusive, um Dusty em cima da montanha. Eu não tinha visto a hora que eu decolei o Dusty. Decolei, uma térmica subindo a 1 metro por segundo, 2. E aí a hora que eu olhei, o pessoal no rádio, o Dusty. E eu olhei assim, uma coluna de pó gigante, assim. Subindo a 200 metros, assim, uma coluna fininha. E o que eu fiz? Cara, eu tava super tranquilo. Eu vi o Dusty e falei, eu não vou nele, eu tô vendo ele, cara. Eu não vou na onde tá. Mas fiquei voando na volta dele, assim, tranquilamente, subindo numa térmica, fui rodando, virando, sem ir na onde tá o miolo, né? E depois, lá dos 300, 400 metros, acho que ele até acabou a parte de pó lá. Eu até daí joguei mais pra cima dessa parte aí, tava normal. O problema nosso com ele é o miolo. É o miolo, né? Você imagina que... Ó, você tem a asa aqui, né? Aí você tem o Dusty, ó, vou desenhar como se fosse por baixo da asa, né? Rodando assim... Aqui... Aí você tem um lugar na asa, o vento pegando assim... E o outro pegando assim... Vai negativar, vai estolar um lado, ela vai jogar de lado, o negócio é meio violento, é bagunçado, vai twistar, não tem o que fazer, o Dusty é complicado, então a gente tem que tomar cuidado na rampa. Então a gente tá levantando um assunto, né? Você vê que a gente tá fazendo aula de térmica, mas sempre vai estar colocando segurança junto, né? Relacionado junto. Tô na rampa, é situação sem vento, né? Começou uma movimentação forte ali, se a gente não tem ninguém para ajudar, tô sozinho, eu posso tentar matar a vela no tirante ou no C? Até posso, mas é melhor eu não perder tempo com isso e correr para a vela e segurar. Se eu chegar lá e pegar a vela na ponta da vela e segurar, a vela vai virar um pano assim e já não vai me chicotear, mas cara, vai fazer com tanta força que mesmo assim, o ideal é o que? Eu vim no meio da vela e pular no meio da vela, vai ser um monte de pano segurando. Agora se a vela bater o formato dela, não precisa estar voando. Se eu pegar uma lona, que não é um parapente, não é um negócio que vai voar, amarrar um monte de corda nela, de um formato que ela consiga abrir ali no Dusty, cara, ela vai me jogar. Vai porque é forte. Tem um vídeo, acho que não sei se é na China, ou um país oriental aí. Tem um lugar, cara, tem um camping. Cara, um camping lotado de barraca. Cara, dá um Dusty. Eu vi esse vídeo. Você não imagina o que faz com barraca, cara. A força dele, cara, é violentíssima. É suficiente pra catar, vamos dizer, se for um galpãozinho mal feito e um Dusty chegar no galpão, é capaz de arrebentar com telha. Porque a força ali é grande. É como se fosse um tornado, cara. Só que lógico que a proporção é muito menor, mas é que a força é exercida num ponto só muito forte, né? E então, o que tem que fazer? Cara, pula na vela. Eu vi o pessoal falando em puxar o tirante, segurar tudo. Cara, você vai segurar o tirante, você vai... O que é a função do tirante ou do freio na vela? Configurar a stall. Se eu configurar a stall na vela, vai adiantar no Dusty? Ele não está voando por princípio aerodinâmico, ele está voando por área de contato com o ar. Então é como se fosse um paraquedas redondo, com o ar pegando e batendo. Ele não precisa formar uma aerodinâmica de voo, né? O tirante está relacionado em a gente matar a vela no tirante no chão, em colocar em stall a vela e ela ficar no chão e não entrar em aerodinâmica de voo e arrastar, né? Matar a vela. Mas se ela pegar ali mesmo com o freio puxado, cara, vai mandar para cima. Então posso ir com o freio puxado e tentar pular na vela, né? Seria uma solução na rampa. Agora a gente tem que tomar muito cuidado com o pouso, principalmente em pasto, porque não é visível o Dusty, né? Se for lugar que tiver folha seca, capim seco, coisa que consiga sair do chão, o Dusty vai se tornar visível, né?
A gente vai conseguir enxergar folha Um voando. tempo atrás, que alguém postou um vídeo, o cara com uma asa delta, ele tava longe até. E ele jogou no Dust, né? Aí ele foi, Quebrou a asa. quebrou a asa. Quebrou a asa. Ele cai com tudo. O cara jogou Passou, consciente. O cara jogou consciente nesse vídeo aí. Depois eu vou achar, eu posto lá no grupo lá. Mas você vê que a força é tão grande que quebrou a asa delta, cara. O parapente vai fechar, vai desmanchar, vai coxar, aí vai entrar twist, vai ter mil problemas. Então, cara, foge do Dust. E se que é você melhor. jogar o reserva, você vai dar uma voltinha em algum lugar. Porque Ah, então, é legal outra questão disso aí que o Ricardo falou. Ah, não sei o que aconteceu, peguei o Dust. Joga o reserva, cara, porque o reserva, o princípio dele é muito tranquilo. Dificilmente ele vai vir em você, porque você tem um ponto de peso, né? Mesmo o Dust jogando, chicoteando, tudo, a gravidade vai puxar. Sair do Dust, se eu ficar dentro do Dust, eu vou subir com reserva. Mas a hora que eu escapar dele fora, ele vai funcionar como reserva. E a vela não, cara. Você imagina, a vela vai estar twistada, vai estar em stall, vai ter pêndulo. Tem um vídeo que a gente já chegou no outro vídeo do Ricardo discutir sobre Dust, que o que aconteceu? O cara decolou, pegou um Dust logo na boca da rampa, uma rampa com topografia pouco caída. Cara, virou, coxou, voltou, a vela entrou voar de novo. A vela estava em voo de novo, era uma vela de baixa. Só que o que aconteceu? Entrou voando e voltou pro Dust, cara. E se ele tivesse jogado reserva no primeiro momento, beleza, a vela não teria voltado a voar de novo, ele já estava de reserva. Só que assim, a vela voltou voando de novo e entrou no Dust, cara, baixo, altura das árvores, assim, 10 metros, 15 metros. Numa dessa, a vela pulou e deu uma estilingada e chicoteou ele no chão. Foi um acidente fatal. Foi fora do Brasil, nem lembro onde que era. Mas se ele tivesse com reserva, a chance dele era infinitamente maior. Então a gente, nesse momento, cara, reserva, manda. Não importa que eu tô 5 metros do chão, joga, cara. Se você jogar, na pior das hipóteses, não vai fazer nada. Mas joga que ele vai abrir, que a vela entrar em voo de novo vai ser difícil. Né? E pode estar twistado, mas o reserva, nesse caso, vai salvar. Assim como eu já vi vídeo do cara tentando reserva abaixo, o cara não desiste. E o reserva, pum, abriu a 3 metros do chão, segurou o cara chegou. Então, a gente não pode... Ah, não vai dar tempo. Cara, é o que você tem de recurso, não é? Então, vamos mandar o reserva. Dessa daí, vamos pular para outra parte, que também é meio relacionado. Rotor. Então, vamos dizer assim, entrei lá no rotor. Beleza, a vela fechou, abriu. Vamos supor que eu seja o melhor piloto do mundo e eu tenha a capacidade de fazer a vela abrir e retomar ela. Entrei no rotor, pá, fechou, desmanchou, abriu a vela. Beleza, o rotor é um ar totalmente instável que a gente não tem como prever o que vai acontecer lá dentro. Abriu a vela, beleza, tô voando, tô segurando, tá turbulento. Aí eu chego 10 metros do chão, a vela desmancha. O que acontece? Não vai dar tempo de eu recuperar. Eu posso ser o melhor piloto do mundo, não vai dar tempo de recuperar. Se eu jogo reserva na primeira situação já, o que acontece? Eu tava de reserva. Lógico que o reserva vai pendular, vai bagunçar tudo, mas se eu não joguei o reserva... Oi? Ele não vai fechar. Ele não vai fechar, entendeu? Então, vamos dizer assim, eu consegui abrir a vela, consegui fazer voltar, mas a vela pode fechar. Se ela fechar de novo rápido, beleza, vai chegar um ponto que você vai cansar de tomar a pancada e vai jogar o reserva. Mas se ela abrir e resolver fechar perto do chão, você está dentro do rotor, você não está num lugar normal. Então, entrei no rotor, não é também que eu estou voando lá dentro do rotor, eu vou tentar ir afastando, fugindo, administrando a situação, mas tá feio o negócio, manda reserva, cara. Não é... A gente tem até um certo ponto, né, para tentar dominar a situação, né? Mas chega um ponto que você tem que lançar o reserva, mesmo que você saiba dominar. Ele está feito para ser usado. Eu nunca vi ninguém acontecer acidente grave porque o cara jogou o reserva. Mas já vi vários que aconteceu porque o cara não jogou o reserva. Teve uma situação em Andradas que o cara jogou o reserva, ele estava com uns 1000 da rampa. Tomou uma fechada, a vela entrou em giro, começou a sair fora da zona de conforto dele, situação que ele conhecia, pá, reserva.
Inclusive o reserva ia descendo, tinha hora que começava a ficar parado, subia na térmica, descia. O cara fez uma viagem de reserva. Mas beleza, pousou lá, cegadinho. Não é demérito nenhum jogar o reserva. Não, Saiu então... saiu da zona de conforto Exatamente, dele, é isso que eu quero falar, assim, o pessoal cria muito mito, aquele cara jogou reserva, cara. Num Tem giro que- desse, se a força G fica muito alta, de Exatamente, repente ele se o cara, apaga. vamos dizer, ó, entra a força G, o cara já tá numa zona de desconforto, né? A vela fechou, entrou em giro, pode ter o risco do cara apagar. Se ele apagar em espiral, já era, ele vai descer até o chão, a vela não sai, então, cara, joga o reserva, não tem que questionar, né? Não vou jogar torto direito, mas se surgir uma situação dessa, tem que mandar o reserva, tá? Então a gente, vamos dizer, pulou da aula de térmica, parte de segurança, mas uma coisa vai puxando a outra, tá? Então às vezes vai lembrando. Tem alguma dúvida das partes que falou? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Só recapitulando, tô na boca da rampa, ponto a ponto que eu devo, vamos supor, como se fosse uma regrinha, lógico que não tem regra, mas uma receita de bolo. Vou checar o urubu, vou checar a incidência do vento, se ele diminuiu ou não, lógico que eu tenho que estar vendo isso antes, né? Formação de nuvem. Essa parte da formação de nuvem aí que pra mim ainda é... Cara, a formação de nuvem, pensando em decolagem, é muito difícil, porque você lembra que a gente falou que a térmica ela tem aquele formato, a não ser que seja uma térmica constante. A formação de nuvem seria para uma migração de uma térmica para outra. Exatamente, quando eu já tenho mais altura. Mas você imagina que dificilmente eu vou ter uma térmica que vai do chão até a nuvem constante. Não quer dizer, não é regra, tá? Pode ser que tenha, mas é muito difícil. Pelo menos aqui na nossa região é muito raro você ter uma térmica que está do chão até a nuvem. Então normalmente quando a gente olha a nuvem, vou decolar embaixo da nuvem. Cara, a térmica já passou a altura da... E você imagina a dificuldade. Se eu vou pegar na rampa, se for um dia de vento, eu tô na rampa para decolar, a nuvem não adianta estar ali na frente. Às vezes eu vejo a galera, a nuvem vem vindo, cara, tá ali. Cara, para mim achar a térmica daquela nuvem, eu tenho que ir lá na frente dela, por causa da deriva, de onde o vento tá trazendo. A nuvem que seria aproveitável para mim, eu tenho que estar lá para trás, cara, porque a deriva vai inclinar ela. Já aconteceu de eu voar com nuvem assim no verão, em Serra Negra mesmo, teto de 400 metros, quando a nuvem está formando muito baixo, saturação de umidade, nuvem formando baixinho, e realmente eu decolar com a nuvem, sabe? A nuvem tá vindo, a hora que ela tá quase chegando na rampa, você decola, o vento altera também, e você decola e pega o ciclo dessa nuvem. Mas por quê? Você está muito perto da nuvem. Mas normalmente ela não vai estar formada tão baixo assim, 400 metros. É raridade. Raridade não, assim. Normalmente quando está formando assim vai chover depois. Isso daí você já entra numa... foge da situação de temporada de voo, né? Sim, exatamente. É de ficar... verão, a gente tá falando de uma época de meteorologia totalmente adversa. Sim. Agora, por exemplo, assim, às vezes, com rampas mais altas, você vê começando a formar uma nuvem lá e tá tudo aberto embaixo, continua sol embaixo e vai começando a formar uma região de nuvens, ali tem uma tendência maior em ter ciclo. Não é certeza que se ela já passou a altura do chão ou se continua, né? Aí vai entrar um pouquinho da sorte também, mas a gente tá falando mais em olhar ali na rampa mesmo a hora de sair, né? Então daí é bem isso, Thiago. O urubu é carta coringa, que você já consegue ver o que está acontecendo. Outro piloto é carta coringa, que é como se fosse o urubu. Aí a gente vê, se é dia de vento forte, normalmente quando dá aquela parada e você enxerga... voando é o zap. Você vê tudo, vamos dizer, parou um pouquinho na rampa e continua um vento forte embaixo, com certeza tem uma ascensão ali, né? Ou ao contrário, não tem vento no dia, de repente você vê um lugar movimentando mais forte. Lembrando que se o movimento for muito pequeno, num lugar muito... Cara, tem um eucalipto chacoalhando tudo, aí você foge porque pode ser o Dusty, né, cara? Agora você vê, vamos dizer... O Dusty ele vai formar tão concentrado que ele vai ser um lugar muito pequenininho. Mas eu já vi um Dusty, inclusive aqui em Águas, eu não consegui ver o miolo dele, mas ele pegou uma região tão grande
ele pegou como se fosse daqui lá na porteira, no carro lá embaixo. Eu não consegui ver o núcleo, mas eu consegui ver. Isso era um dia sem vento nenhum, zero vento. Era um dia muito abafado, até um pouco cerrado. E, cara, parecia que ia arrancar todas as árvores numa região daqui no carro, assim, cara. O negócio era monstruoso. Esse dia a gente tava subindo pra rampa, era no começo do voo. Acho que eu tinha 1 ano, 2 anos de voo. Nós vamos embora pra casa, cara. Não vou voar hoje não. O negócio tá feio. E realmente, se você entra numa situação dessa, vai ser feio o negócio. Uma coisa que, com relação à nuvem encostando que você falou, que talvez confunda as pessoas, é que algumas vezes a sombra da nuvem e a descendente dela acaba gerando gatilho para o ciclo que vai estourar na sua frente. Então essa coisa de observar a nuvem chegando, o pessoal fala, nuvem chegando, vai vir ciclo. Às vezes é a própria sombra dela que está fazendo essa alteração, e às vezes é aquela descendente da traseira dela, do rotor dela, que está jogando ar frio no chão e disparando. Exatamente, mas então, não está relacionado à nuvem, está relacionado ao efeito que ela causa. Então, vamos dizer assim, uma térmica acaba causando distúrbio para formar outra térmica. É assim que é a ideia da formação dos cloud street, né, a linha de nuvem. E ela tem uma tendência a fazer um alinhamento. E alinhamento de descendente e alinhamento de térmica. Uma perturba a outra, né? Vamos dizer, uma joga ar descendente que acaba causando outra térmica em volta, né? E então é o caso que o Ricardo está falando. Uma nuvem vem vindo na sombra, vem vindo a descendente da outra térmica, lançando. Vai acabar formando uma térmica, mas não está relacionado a eu decolar olhando a nuvem. Para ir na base dessa, né? Não é a base dela. Lógico que a gente está falando também. Tudo que a gente está falando até um pouco mais voltado Serra Negra e Águas de Lindóia. Isso. Mas a gente tem rampa alta que dá para você decolar olhando nuvem, né? São outras realidades. Cara, vamos falar próximo, Andradas. Andradas, lá do sul tem 680 desnível. A visão de voo deles lá é muito diferente da nossa. Serra Negra você tem que decolar na lata, porque tem 180 metros de nível. Então se você errou o ciclo, cara, você vai pousar porque você está no chão já. Lá, cara, putz, você decola aqui e vai andando, cara. Você olhou, tá mais ou menos ali, você vai achar o ciclo pra frente. Você correu a cordilheira, vai achar o ciclo. Santa Rita do Sapucaí, ninguém fica olhando o ciclo lá em Santa Rita, cara. É decolar e vai, não tem muito... a condição de térmica é muito boa, cara. Não tem... não que não vá pregar, é possível, mas a chance, se o vento estiver soprando de frente, que vai ter um pouquinho de lift. É mais fácil bater em alguma coisa do que... Cara, é muito difícil perder, cara. A gente fala, não é só lift, mas a gente tem o ar quente mesmo subindo na encosta. Normalmente essas rampas tem tudo pedra, né, meio camuflada com mato. O próprio, não é que é uma térmica que vai estar subindo ali, mas se você não sair ali da boca da rampa, cara, você não desce. É um lift meio com térmica constante e toda hora saindo ciclo, diferente da nossa realidade, né? Cara, Serra Negra, um tiro fora da hora ali, é pouso, não tem... E por sinal, Serra Negra é uma rampa muito fácil de fazer essa leitura de ciclo. Porque você está muito pertinho. O Morro Pelado já é bem mais difícil. O Morro Pelado, a leitura é muito para frente. Você tem muita variação de possibilidade, né? E o ciclo, ele desprende mais para frente aqui em água. Sim. Né? Em serra ele desprende mais próximo da montanha, né? Exatamente. Lá, cara, Serra Negra você bate... na boca ali, né? Ou mais pro lado esquerdo, ou mais pro lado direito, não foge muito disso, né? Até inclusive, fica um pecado da galera que voa lá. Às vezes a galera não sai da boca da rampa e não dá o tiro pra frente. E daí você vê um piloto dando o tiro pra frente, daí a hora que a galera vê já é tarde. O cara estampa, vai embora, sobe tudo, e a galera fica no lift, não sai. Porque não tá acostumado a fazer essa perna pra frente, né? De buscar a térmica pra frente. Lógico que tem que ter um sinal, ou movimentando, ou urubu, alguma coisa. Já em águas que o ciclo sai para frente, e é curto o ciclo de águas, na verdade. Não são ciclos muito longos. Você tem que achar agulha no palheiro. E a topografia de águas faz um pouco disso, né? O que acontece? A topografia nossa na frente da rampa, ela não é tão plana. Se você for comparar o do alto da serra com relação a águas, serra é muito mais plano e ela vem sempre subindo em relação à rampa. O do Morro Pelado não, você olha assim, daí tem um morro que faz assim, daqui a pouco levanta outro morro assim, é tudo... Então você estoura uma bolinha aqui, estoura outra bolinha lá,
e você tem um leque de possibilidades. Quando você vai pro pouso, você consegue buscar mais para lá, mais para cá, mais para cá, mais para cá. Em serra não, você tem um caminho só pro pouso, senão você não chega mais. Você não vai buscar uma térmica lá longe, né? E Andradas, puta, daí você já tem possibilidade de buscar lá longe, mas normalmente próxima à cordilheira sobe muito. Então essa observação, e é lógico que a rampa que a gente voa mais, a gente teria a obrigação, entre aspas, de conhecer como é que forma. Pá, em serra, por exemplo, já está mastigado, né? Tem um lugarzinho mais na esquerda que sobe, tem um lugarzinho mais na direita que sobe, a bananeira chacoalhou lá embaixo, começou a movimentar, é térmica. Eu lembro do Darcy, toda vez que você fala dessa bananeira. Então. Qualquer dia eu vou descer lá de sacanagem e vou ficar chacoalhando a bananeira, só pra turma pregar. Colocar um motorzinho com controle remoto lá, né? Chacoalhou a bananeira, decola 10, né? Corta ela. Acabou. A bananeira ninguém mais voa. Então, de certa forma, fica um voo um pouco mais mecanizado. A galera já sabe, já vamos dizer, por repetição ou por observação, já sabe que, cara, tem uma fórmula ali. Chacoalhou a bananeira e alinhou a Lua com Marte, pode decolar que sobe. Quando você vai para rampa diferente, falei, cara, cadê aquela bananeira mágica que fica ali na boca da rampa? Então você vai ter que começar a olhar outras coisas. E por isso que o cross country vai ter que aguçar mais, porque beleza, por mais, mesmo que o cara tenha feito 100, 200, 300, cara, a variável que tem é muito grande. Tem uma regra de altura que a gente tem que dar para pegar as térmicas. Eu saio de uma e eu vou derivar até qual altitude mínima que eu procuraria outra. Tem isso? Tem essa? Sei lá, acho que no cross uns 2.000 acho que é preocupante já, né? Tem a ver com o destino que você vai. Cara, não tem regra. Não tem regra. Na verdade, É uma estratégia, né? De acordo com o equipamento que você está voando, do dia que você está voando, a distância, o seu objetivo. Essa conta que você tem que ficar fazendo na cabeça o tempo inteiro. Então, isso é a primeira coisa que eu ia falar. A primeira regra, né? Aliás, existe regra. A primeira regra é segurança. Então você tem que ter um pouco. Primeiro, para você voar abaixo, procurando outra térmica, você tem que ter um pouso seguro embaixo. E a gente já teve diversos acidentes, com pilotos até experientes, buscando térmica e muito ligado em instrumento, ligado em urubu, e esquecer de um fio. E entrar num lugar que não conhece e bater num fio. Aí você vai conversar com o cara e fala, cara, eu tava distraído, tava procurando urubu, térmica e não me liguei com uma coisa básica que seria aproximação, fio, tá ligado com isso. Então a primeira regra é segurança, é pouso. Depois disso, se a térmica não for turbulenta, né, por que eu falo turbulenta? Normalmente onde tem térmica vai ter um pouco mais de turbulência. Se eu vou colocar para rodar ou tentar subir, né, qual que seria o risco de eu tomar um colapso próximo ao chão, né? Então tem que pesar também isso. Mas, cara, se eu tô com um pouso embaixo, já teve vez de eu chegar no pouso, não foi uma ou duas, não, já foi algumas vezes, né? Acho que eu tenho uma que eu lembro mais, que eu tava pousando e eu tava na aproximação, comecei a ver o eucalipto balançar, não tava chacoalhando tudo não, senão eu não ia jogar, tava balançando um pouquinho, e eu encostei no eucalipto, cara, eucalipto dessa altura assim, ó. E comecei e subi fraquinho, 8, já deu altura para fazer um 360, o negócio foi melhorando, nuvem. Quando você fala assim, cara, tô perdido, não vai mais, mas primeira coisa, eu tava em cima do pouso, isso aconteceu no pouso, eu não fui num lugar porque eu vi balançando e não tinha pouso embaixo, né? Eu já tava totalmente na aproximação, programado pro pouso, e joguei a carta coringa, e era uma condição super calma também, não tava nada turbulento, então, só que não dá pra mim falar, puta Rafael, ó, você chegou no pouso, vamos tentar lá agora, cara. Pode ser uma situação de turbulência, o cara vai tentar ficar rodando, esquecer a aproximação e se machucar por causa de tentar subir. Então, se tá tranquilo, tá tudo... Principalmente no começo a gente não tem muita referência de deriva, o que afunda em fazer 360. Depois você já fica mais maleável, né? E pode ser que numa dessas você se atrapalhe na aproximação e aproxime totalmente errado, chegue mais forte no chão. Então, tem que pesar segurança e performance. Mas... Então, do cross, a altura
Normalmente em cross country a galera voa de média altura para cima. Competição, o pessoal voa mais baixo. A competição é cross country, não tem como falar assim, não é porque não é livre, você tem objetivo, né? Só que, cara, é corrida, então, vamos dizer, eu posso voar mais conservador, tentando ir voando mais próximo à nuvem, alto, onde eu vou ter uma cobertura de distância muito maior para achar térmica, como eu posso voar mais baixo. Então você imagina, é igual você andar com um carro com 1/4 de tanque ou andar com o tanque cheio. Aonde você consegue chegar com um tanque cheio? Cara, eu vou chegar muito longe. Se eu andar com 1/4 de tanque e não tiver um posto de gasolina na frente, o que vai acontecer? Vai acabar o combustível. Então, às vezes, a forma normalmente assim, perto do chão, as térmicas são menores e um pouquinho mais fortes, depende do dia. Então, quando é competição, a galera não voa estampado alto, a não ser que eu pegue uma térmica muito forte. Aí é lógico, quanto mais alto eu for na térmica forte, eu estou ganhando altura para cobrir distância, isso é velocidade. Mas se eu pegar uma térmica de 1 e ficar rodando nela até a nuvem, cara, eu vou desperdiçar muito tempo. Só que se eu der o tiro para frente e não achar mais nada, eu vou pousar. Então você vai ter que pesar na balança. É fácil, tô numa térmica aqui, beleza. E eu já tô, cara, eu vi ali, bateu tudo, cara, tô vendo o urubu subindo, começou a formar nuvem, tá sol. Eu não preciso chegar no final dessa térmica, encher o tanque para ir para outra. Se eu tenho altura para chegar na outra, eu já vou para outra antes. Porque pode ser que até eu subir essa, o ciclo daquela acabe. E se o meu objetivo é naquele caminho, é melhor eu sair antes e pegar aquele ciclo, mesmo que eu chegue mais baixo e continuar nele, do que eu estampar nessa. Cara, a gente vai entrar na parte de cross country, depois você vai ver que é muita variável. É um negócio para exercitar. Ô Robson, essa questão do sol e da sombra, a possibilidade de achar térmica no sol é maior do que na sombra? Ou não? Não, com certeza. A sombra, ela não forma térmica. Porque imagine assim, se a nuvem está aqui, a nuvem está fazendo a sombra do chão, né? Sim. Possivelmente a térmica vai estar na sombra da nuvem. Depende do lado do vento. E depende da posição do sol. Se vamos pensar na possibilidade agora, ó, de manhã, né? Ó, a sombra tá, vamos falar, ó, tá projetada aqui. Para que o gerador da térmica fosse a sombra, teria que ser o vento de oeste. Quem tá vindo de lá e trazendo para a nuvem aqui, entendeu? Porque ó, ela tá projetando aqui. Isso a gente chama de térmica, que ela vai ter vamos dizer, o sol esquentou, vai formar térmica e vai formar nuvem. Essa própria nuvem vai matar o gerador dela, essa nuvem vai acabar com o tempo, entendeu? Agora a gente tem nuvem com gerador constante. Situação ao contrário agora, né? Ó, vamos dizer, ó, a minha sombra tá lá, ó, tá ali. Certo. E o vento tá de leste, tá soprando aqui, que é esse lado de vento. O meu gerador tá aqui. Tá lá atrás. E a nuvem tá aqui e a projeção da sombra tá lá. Então essa nuvem vai continuar aqui, mas não quer dizer que a térmica é a sombra. Agora existe a situação que a sombra da nuvem vai criar contraste e gerar outra térmica, que é o que o Ricardo falou. Às vezes vem vindo uma sombra, uma região mais fria e ela vem desprendendo. Quando a sombra está começando a entrar, cara, normalmente vai desprender térmica. Então às vezes está aquecido. Por isso que aí que tá, né? Tô voando cross country, tô rodando térmica aqui, beleza? E eu não tô ligado com o que está acontecendo na minha região em volta. Vamos supor, ó, eu tô voando aqui, tô na térmica, tô desligadão, tô só prestando atenção na térmica, pilotagem. De repente, esse lugar que enquanto eu tava rodando térmica, essa região do lado tava sombra por meia hora, vamos supor. E coincidentemente, a hora que acabou essa térmica que eu vou trocar de lugar, puf, abriu o sol naquela região. Eu vou achar térmica ali? De jeito nenhum. Até esquentar esse solo, cara, vai demorar muito. E tem situação ao contrário. Eu tô rodando aqui, né, nessa nuvem, né? Tô aqui voando, beleza. E tava sol o tempo todo ali. Mas a hora que coincidiu de eu tirar para lá, formou uma sombra lá. Se essa sombra acabou de formar, possivelmente a sombra que formou já é porque a térmica que estava formando ali formou uma nuvem. Então ali ainda é um lugar ativo, né? Agora se a sombra está por muito tempo, a chance de não ter nada é muito grande, né? A hora que acabou de sombrear, se estava sol antes, vai ter térmica. Entendi.
Mas, via de regra, vamos dizer, o sol é melhor do que a sombra. Sim, na verdade o melhor lugar é a área de contraste das duas, onde tem sol com sombra perto. Sombra próxima. O contraste é o que vai formar a térmica, né? Tudo sol vai começar a formar, mas vamos dizer assim, tudo sol não, tudo quente não tem térmica, a gente precisa ter diferença de temperatura. Por que eu não consigo sair de um lugar que está desprendendo uma térmica? Um arado, por exemplo, onde vai soltar aquele ar quente, por que eu não consigo sair dali? Do chão? É. Porque a primeira movimentação da térmica, ela é mais horizontal, né? Não tem como, você não tem ar saindo do chão. O ar ele tem que vir horizontal e depois vai começando a ficar mais vertical. Normalmente, vamos dizer assim, se isso estiver vindo dos dois lados e convergindo para um ponto só, que é onde vai formar O dust. o dust. O É dust que possível, joga só pra sair cima. no dust. Sai no dust. Sai no dust. Mas normalmente o movimento da térmica mais perto do chão é muito horizontal, né? Perto do chão que eu falo é... Cara, aqui do morrinho, eu tentei muito, cara. Eu vinha direto no morrinho no meio do dia tentar pegar térmica. Lógico que tem o risco de turbulência perto do chão, tudo. Eu consegui, cara, umas 3 vezes. Aqui. Sendo que dessas 3 vezes, 2 eu subi 200, 300 metros. E uma eu consegui ir embora pra cima. É muito difícil, cara. Muito, muito difícil mesmo, assim, é perto do chão. Mas não é impossível. É a mesma situação que eu falei que eu tava pousando, eu cheguei perto do eucalipto, cara. Era possível. Mas no chão plano mesmo, vai ser muito difícil. Muito difícil. Mas teve outras vezes já teve uma vez que eu salvei do plano assim, voando a 50 metros. Mas você decolou, daí no caso você decolou porque tinha uma condição de vento muito favorável que você tomou distância do solo. Aqui no morrinho, você fala? Eu já tava buscando térmica, né? Eu tava esperando a matemática lá começar a chacoalhar, tudo, e deu certo, decolou. A princípio começou um 8, né? Meio subindo, até que consegui ganhar altura, começar um 360. Só que o problema é que às vezes perto do chão, assim, o ciclo é muito curto. Então você ganha a 200 metros e acaba. Quando você está mais alto, tem uma tendência já de continuar, porque daí vai vir outras térmicas, outros ciclos, outras bolinhas, é muito pequena a bolha perto, você deriva muito perto do chão. Quando você está mais alto é mais tranquilo, né? E a térmica, quando ela vai para cima, ela expande, né? Por causa da pressão atmosférica, né? Quanto menor a pressão, ela tem uma tendência em expandir, então ela vai ficando um pouquinho maior, às vezes um pouco mais constante, mais fraca, mas também não é regra, porque às vezes tem térmica forte lá em cima. Quando está perto de nuvem, a gente já tem efeito da nuvem, né? Porque troca da razão adiabática lá da seca para úmida, a nuvem já potencializa um pouquinho a térmica. Você tinha perguntado, né, Rafael, das razão adiabática. É que hoje nós fizemos uma aula mais focada a voo, depois nós pega uma isso aí é legal. mais teórica, né? Isso é legal. Ô mestre, fala um pouquinho da pilotagem, como é que eu entro, como é que eu rodo, como é que segura a vela. Tá. Então vamos falar, né, primeiro, não otimizando, mas questão de pilotagem mesmo, né, da térmica, né. A briga nossa constante é para manter a vela na cabeça, em cima da cabeça. E, lógico, sempre respeitando a questão de quantidade de comando para stall, né. Então, vamos dizer assim, eu também não posso a ferro e fogo querer manter a vela em cima da cabeça, tendo que usar muito freio, principalmente numa situação de térmica. Então vamos imaginar o perfil do parapente, né? Quando eu entro na térmica, eu estou fazendo uma transição de incidência de vento. E essa transição, até o parapente desenvolver mais velocidade, ela fica um pouquinho comprometida. O ideal, né, o parapente vai voar com a incidência assim, ó, o ar vindo aqui, passando assim, né, ó. Mas, quando eu chego na térmica, antes de chegar nela, eu vou sofrer uma incidência um pouquinho negativa, né, vindo de cima. Eu lembro, sempre quando falar de cima, tá falando incidência negativa. Incidência é da onde ela vem na vela, tá? Da onde ela incide. Então, negativa quando vem de cima
positiva quando vem de baixo. Então, vamos dizer, o primeiro momento que eu estou na descendente, lembrando que assim, sempre quando a gente tem contraste, quando a gente entra na porção de ar, ela incide um pouco assim. Depois que eu continuei, que o parapente faz parte da massa, né, ele vai acabar essa incidência negativa, porque se é numa descendente, eu vou começar a fazer parte da massa, eu vou afundar, a minha incidência vai continuar a ser normal. E a térmica a mesma coisa. Quando eu chego na térmica, momentaneamente eu tomo aquela incidência positiva. Então, no primeiro momento que eu chego na térmica, vai acontecer isso. Eu vou tomar uma incidência positiva. E a gente vai ter mais outro fator. Ó, vamos falar que aqui é o piloto, né? Ó. Isso eu não sei se vocês estão entendendo, tá? Não é o parapente cortado no meio enxergando o perfil, né? Bordo de fuga, bordo de ataque. O que acontece quando eu bato na térmica? Por causa dessa incidência positiva, a vela desacelera. E com a inércia do movimento do piloto, o que a vela faz? Vela lá para trás, ela vai inclinar. O que vai causar o quê? Se a vela vir mais para cá, ó, a incidência fica mais ainda. Qual que é o risco de eu usar o freio nesse momento? Stall. Então, vela para trás aqui, eu não uso o freio de jeito nenhum, porque a incidência já tá, eu tô com falta de velocidade aqui, então eu não posso usar o freio de jeito nenhum com a vela para trás. A partir do momento que a vela começar a fazer um movimento para frente, da cabeça para frente, eu vou começar a pensar em usar o freio. Se for muito violento esse movimento, eu vou ter que usar com mais força. Se ele for mais lento, eu vou até poder deixar ela ganhar velocidade, segurar com calma. Só que a gente não pode usar receita de bolo, né? Falar, puxa um palmo, puxa dois, puxa forte. Quanto que é esse forte? É lá para baixo? O forte para um é de um jeito, o forte para o outro é do outro jeito. Então eu tenho que ser meio, vamos dizer assim, eu tenho que fazer uma equivalência com a vela conforme ela vai. Se ela vai fazer esse movimento de pitch, né, recapitulando até para o pessoal mais novo, pitch, movimento para frente, yaw, movimento lateral, e roll, movimento pendular lateral. Tá? Se ela fizer o pitch muito violento, eu vou ter que ser agressivo com ela, eu tenho que ser correspondente, só que sempre, vamos dizer, ó, a vela na cabeça, ó, vela para trás, não seguro. Vela aqui da cabeça para cá, eu vou pensar em segurar, tá? Se tiver muito lento, às vezes eu preciso deixar acontecer o pêndulo para continuar a velocidade da vela, né? Eu não posso segurar todo esse pêndulo, mas também não posso deixar a ponto de acontecer isso aqui, ó. Esses seriam os 45 graus? Então o que acontece? Se eu deixar cabecear muito, a incidência vai tornar negativa, porque tá vendo, ó, o ar pegando aqui Vai fechar a boca dela. vai formar um colapso, entendeu? E a gente tá falando isso em vários, vamos dizer, eu posso ser esse movimento de pitch para frente, eu posso ter o pitch junto com o yaw, que é esse movimento, que eu vou ter que trabalhar um lado segurando mais que o outro. Normalmente quando acontece isso, a hora que você segura esse, o outro vai. Então, cara, essa pilotagem não é extremamente difícil, mas a gente tem que aprender a trabalhar isso daí. Depois a gente vai estar individualmente trabalhando todo mundo, aprender essa pilotagem, né? Antes, lógico, de otimizar a térmica, você tem que entender o que acontece. Lógico que com uma vela A, cara, o movimento é muito mais dócil, ela tolera muito mais. Ela não vai cabecear tanto porque ela já não tem tanta inércia de movimento, velocidade, mas se você pega uma vela mais avançada, esses movimentos são bem mais agressivos, né? Principalmente o yaw, quanto maior o alongamento da vela, mais yaw a vela tem, né? A velinha A, que é mais, o shape é mais, vamos falar, ó, vela A, vela CCC, então quanto maior o alongamento, mais yaw existe. Quanto menor o alongamento, menos yaw tem. Normalmente essas velas têm mais pitch
também, tá? Elas cabeceiam mais porque são mais rápidas, né? Feita para ser rápida, então a movimentação dela é muito maior. E como é que eu contenho o pêndulo lateral, mestre? Tá. O lateral, na verdade, o problema dele é conter na quantidade certa que não gere outro pêndulo para o outro lado, que é o que mais acontece para todo mundo. Se eu tô longe da montanha, ela deu um pêndulo lateral, se eu deixar a vela fazer a curva e continuar com ela na curva, eu matei o pêndulo lateral. Isso já é uma forma de conter o pêndulo lateral. Mas o que acontece observando pelos alunos? A vela, vamos dizer assim, por X motivos, ou por turbulência, ou porque está numa curva, né? Vamos dizer, ó, fiz uma curva. A vela não fica na cabeça. A vela vai ficar projetada mais lateral, né? Ó, por causa da força G. Se eu soltar o comando, ó, tô fazendo a curva, tô aqui. Se eu soltar esse comando da curva de uma vez, o que acontece? A vela não vai fazer isso aqui e parar na sua cabeça. Seu corpo vai vir para baixo dela, mas ela vai para o outro lado. O que normalmente a gente faz? A vela tá aqui, você briga ao contrário e ela pula. Aí ela não vai para o outro lado. Aí o cara corrige desse, ela pula para o outro. Então esse contrariar a vela acaba gerando mais pêndulo. O ideal, só que tem que ser uma coisa para entender, exercitar, vamos dizer assim. A vela tá aqui, eu dei o contrário. A vela vai começar a subir. A hora que ela começar a vir, antes dela fazer o movimento, eu já volto um pouquinho. Mas, cara, tem que exercitar, tem que ser com muito cuidado. Na dúvida, a melhor coisa para conter o pêndulo lateral, nada, não faz nada. Melhor que não fazer nada, fazer a curva se permitido. Lógico, você está longe da montanha, faz curva pro lado que ela tá, entendeu? Se ela pendulou aqui, vai junto com ela. Se fez isso, solta a curva devagar, matou o pêndulo. A curva e o pêndulo faz ter uma taxa de afundamento maior. Sim. Dentro da térmica, aí é melhor rodar mais aberto ou mais fechado? Aí a pergunta é: mais fechado ou mais aberto afunda mais ou afunda menos? Mais aberto, você afunda menos. Mais fechado, você afunda mais. Isso, vamos esquecer térmica, vamos falar o ar. Se eu estou voando no normal, se eu voar reto, eu estou afundando menos. Se eu entrar numa curva, eu vou estar afundando mais em relação ao ar. Mas vamos imaginar que a térmica, né, a térmica é a corrente ascendente. Aí que tá, isso aí é bastante discutido, muda muito de vela para vela, muda de térmica para térmica. Vamos imaginar que seja uma térmica gigantesca, Rafael. Uma térmica de 1 metro por segundo enorme. Tenha, vamos falar, 500 metros de extensão a térmica. É grande. Se eu colocar para rodar, como ela é muito grande, vamos imaginar também que essa térmica ela não tenha núcleo, que ela seja igual, inteirinha. Quem está aqui na ponta e o cara que está lá 500 metros para lá está da mesma taxa de subida. Um negócio muito tranquilo e grande. Quem que vai subir mais? O cara que está rodando fechado ou o cara que está rodando aberto? O cara que está rodando aberto, lógico, porque ele está com menor afundamento, com a curva mais tranquila, só que ele pode abrir a curva porque a térmica está grande, gigante e então igual. O legal é ir abrindo a curva e achando a melhor taxa que você consegue de subida ali. Sim, mas o que acontece? Agora vamos imaginar diferente. Vamos imaginar que você tem uma térmica pequena, com um núcleo muito formado. E as periferias dela, as voltas dela, tem térmica subindo também, mas subindo mais fraco. Vamos dizer que lá está 1, depois 2, depois 3 e aqui no meio 4. Mesmo rodando fechado, às vezes até perto de uma espiral nível 1, se eu conseguir manter nesse lugar que está subindo a 4, eu vou estar subindo mais do que quem está rodando aberto e rodando pelas partes mais fracas da térmica, né? Então, se é uma térmica forte, com núcleo definido, e eu conseguir manter mais o núcleo, mesmo eu perdendo mais por causa da relação de curva, eu vou subir mais. Mas se for uma térmica grande, igual, né, esteja subindo igual por todos os lados, quanto mais aberto eu conseguir rodar, né, menos força G eu estiver exercendo na vela, que ela vai estar afundando mais, eu vou otimizar melhor. A gente teve no grupo, né, a discussão com relação a voar na menor taxa de queda
que seria levemente freado dentro de uma vela A, ou voar com mais planeio, que é... Quem tinha perguntado? O Thiago ou não? O Rafa. O Rafa, Alexandre. Você lembra a questão lá, você falou assim, cara, se eu vou subir mais, deixando a vela aí com mais velocidade ou com menos velocidade, né? Entrando no melhor planeio ou no... Aí até o Igor entrou depois, só que assim, cara, tem uma diferença muito grande, cara, de uma vela A para uma vela CCC. Antigamente, o próprio fabricante, ele fornecia a curva polar. O que é a curva polar? É a relação de subida e velocidade, taxa de descida e subida e velocidade do parapente. A curva polar da vela A é a seguinte: o melhor LD, melhor planeio dela é mão alta. Você voa em mão alta, vela solta é onde ela vai ter o maior planeio. Então quer dizer assim, o melhor planeio é onde eu vou atingir maior distância, né? Então vamos dizer assim, ó, decolei daqui. Se eu for no meu melhor planeio, eu vou chegar mais longe. Se eu for na menor taxa de queda, mas vamos lá, vamos por, ó, esse melhor planeio eu gastei, vou pôr uns dados bem longe só para entender, não tem nada a ver com o que é. Vamos lá, decolei ali e vou gastar 10 minutos e vou atingir esse ponto. Se eu colocar na menor taxa de queda, o que é a menor taxa de queda? Aonde eu estou afundando menos possível, que normalmente na vela A, tá bem específico na vela A, e na vela B, algumas velas B-Hot, acho que já vai mudando um pouco essa relação. É um golinho freado, cara, um pouquinho freado. O que vai acontecer? Vai diminuir a velocidade da vela, vai diminuir o planeio. Vamos supor que o chão é plano também, tá? Eu vou atingir, voando na menor taxa de queda, eu vou chegar antes. Eu não vou conseguir chegar onde eu chego com a outra. Porém, vamos falar que eu fique 11 minutos no ar. Eu vou permanecer mais tempo voando, porque eu estou afundando menos. Então na térmica é melhor dar um... Afundando menos. Para vela A. A vela A, o projeto é melhor planeio, mão alta, tá? Hoje o fabricante não fornece mais. Vamos presumir que seja igual antigamente, mas acho que basicamente é isso. Melhor planeio, mão alta, menor taxa de queda, pouquinho freado, melhor velocidade, lógico que é acelerado, mas o afundamento é maior. Então vamos falar que eu vá acelerado full speed. Eu vou chegar aqui com 9 minutos. Então eu vou cobrir menor distância, isso na vela A, tá? Menor distância, só que vou afundar mais, né? Vou chegar mais rápido ao chão com 9 minutos. Eu tô pondo por cima, tá? Vamos trocar uma vela, vamos pôr num extremo. Eu vou pôr dados mais ou menos também, tá? Nem sei, vai depender de modelo, vai depender de vela, peso de piloto. Vamos fazer um gráfico de uma vela CCC. A vela CCC, ela tem o melhor planeio acelerado, em torno de uns 30%, vai depender de marca, tudo, mas o melhor LD da vela dela, o melhor planeio é acelerado. Então se eu sair acelerado, eu vou planar mais, eu vou chegar mais longe, tá? Se eu voar de mão alta na vela CCC, eu vou ter a menor taxa de queda. Só que eu não vou ter a menor taxa de queda. Vamos dizer que aqui eu fique com, vamos falar, eu gaste 11 minutos, aqui eu gaste 10. Freado, eu vou diminuir o planeio e vou aumentar a taxa de queda. É diferente, a gama dela é diferente, entendeu? Porque o projeto de uma vela de alta performance é para ela ter um melhor... Ah, tá, esse aqui que eu falei que foi mais longe, não é full speed, tá? 30%, que é onde é o melhor LD dela. Se eu usar mais velocidade, aí eu já vou estar queimando mais. Tem vela que tem relato de chegando a 40%, mas é que vai mudar muito de modelo para modelo, tá? Mas só para entender que assim, a vela A acelerada afunda mais
não tem que fazer. Mas a vela CCC acelerado, então com a vela CCC, voar freadinho não é legal. Ela é legal voar a mão alta, que é onde é o menor taxa de queda dela. Então é diferente de uma vela para outra. Aí a gente vai falar, voar freadinho, cara, também tem que tomar cuidado com relação de stall, do que vai fazer, né, se tô comprometendo a segurança. Mas hoje os fabricantes não fornecem mais curva polar. Eu não sei o porquê, mas ninguém... Antigamente os fabricantes forneciam até planeio da vela. A segunda alegação é porque não tem... Não tem como você ter uma medida exata, né? Não Exato. tem como... É o universo ideal aquele, você nunca vai ter aquele universo ideal. Exatamente. Cara, se você mudar o peso, se você mudar tudo... Então, mas antigamente tinha curva polar, né? O problema é você colocar dados que não são exatos, né? E a galera quer levar ao pé da letra o dado exato, né? Então não tem como. Mas tinha uma curva polar. Era legal de você ver a curva polar diferente de uma vela 1 na época para uma vela 2.3 ou um competition. Se a pessoa tiver a paciência de fazer 3 pregos e numa condição boa, num dia bom, dá para ter uma noção disso. Sim, cara, isso que eu ia falar. Cara, dá para fazer laboratório. Se você decolar numa situação zero vento, igual foi domingo, e você dentro do voo, você estão com, vamos dizer, com o Flymaster ou com o XC Tracker, voa uma porcentagem do voo mão alta, voa uma porcentagem um golinho de freio, tenta marcar essa posição, voa um pouquinho mais freado e depois voa acelerado, meio acelerador, mais acelerador. Dentro do XC Brasil depois você vai conseguir ver o gráfico de gama de taxa de queda. Vai ser legal. Isso você vai colocar dados numéricos, mas cara, tem que ser numa condição zero vento, que não tenha descendente, que não tenha térmico, para conseguir chegar mais próximo do que seria o real. E quando eu voava com competition, cara, às vezes eu tentava achar alguma coisa no GPS, os últimos campeonatos não deu nem tempo, né, cara, de achar melhor planeio. Não deu para voar com a vela antes, foi voar no campeonato direto, mas o legal é esse, você ir numa condição de prego, acelera, porque daí com o GPS você vê, ó, tá dando planeio, porque lá dá planeio no GPS, né? Então o planeio melhor dela, ó, aqui melhor LED, achar, aqui já tá afundando mais, aqui tá afundando menos, pra você saber como é que você vai trabalhar a gama da vela. Mas voando, cara, também, pra quem tá rodando, você faz laboratório também, cara. Você tá voando com outro piloto, experimenta voar um pouquinho mais fechado, um pouquinho mais aberto, e observa o que acontece com o outro piloto. Ele tá subindo mais, tá subindo menos, eu tô subindo mais. Experimenta. Até a própria térmica é diferente uma da outra. E às vezes você, vamos dizer, cara, o negócio é não ficar cômodo, não pensar que a térmica é um negócio que vai ficar ali e vai ficar do mesmo jeito sempre, cara. Você tem que variar conforme ela vai pedindo. No mesmo dia muda muito, de uma térmica para outra muda, na mesma térmica muda. E é constantemente. Voar mais aberto, mais fechado, fecha mais, troca de lugar. Tem dia que o núcleo troca constantemente. É difícil você conseguir pegar uma térmica que você fique bonitinho, até lá em cima. Cara, às vezes você tá aqui, você tem que ir pra lá, depois pra cá. E tem dia que é um inferno isso, cara. Você tem que ficar trocando toda hora, cara. Toda hora parece que o núcleo sobe. É a história da fumaça... A escadinha. Serpenteada, a escadinha. Né? Você vê a fumaça desse jeito, né? Ó, tem hora que ela deita mais, aí fica mais de pé, daqui a pouco ela deita de novo, daqui a pouco fica diagonal, daqui a pouco fica de pé. É justamente isso. Você vai ter que buscar conforme ela vai andando, conforme as camadas diferentes, né? O contraste, tem a relação de temperatura, né? A troca de temperatura. Às vezes a térmica está andando muito horizontal, de repente ela chega numa camada que a temperatura está mais baixo, o contraste muda, ela começa a ficar mais vertical. De repente pega um ar menos diferença, ela volta a ficar mais derivando, né? Pega uma inversão térmica, ela para. Ela para, exatamente. Rob, falando de pilotagem, eu li alguma coisa do Frank Brown, não lembro onde foi, e aí ele fala, né? Geralmente você chega na térmica, aí você vai sentir aquele atraso, né, da vela, depois ela vai avançar, você tem que conter esse avanço, mas geralmente ela, não sei se é uma regra, mas ela vai sempre bater um lado primeiro do parapente, ou pode bater de frente. O lado que você vai entrar geralmente é o lado que ela já
vamos supor, vou começar a rodar na térmica o lado que a vela já entrou no parapente, né? Eu senti que aqui subiu, a direita subiu, eu vou iniciar a curva pela direita, para ela já entrar direto. Normalmente é assim, principalmente se for térmica mais forte, viu, Thiago? Você tá indo, cara, se for um dia mais forte, a impressão é que a térmica te joga para fora, cara. Ela vai levantar a direita, aí eu tento forçar para entrar nela pela sempre direita. com cuidado no freio, né? Mesmo, vamos falar num dia extremo, né, cara? Ela me joga para fora, eu também não posso a ferro e fogo querer entrar para ela, que eu vou negativar a vela, vou estolar. Cara, eu já vi vela comigo, cara. Eu acho que nunca aconteceu, mas eu já vi já em rampa. A impressão que eu tinha é que o cara batia na térmica, a vela não entrava, a vela quase parachuta, despenca e cai a térmica violenta, o urubu subindo a milhão e o parapente não entra, cara. Parece que ele perdeu a velocidade ali na descendente, aí ele fica ali. Cara, ele bate na térmica e a térmica joga de volta para descendente, parece que ele tá batendo no. Você imagina um jato de água muito violento, você vai tentar pôr a mão, ele empurra. Mas isso é situação muito extrema, né? Certo. Então tem que tomar cuidado com esse forçar a vela em entrar na térmica. Mas geralmente é isso. Geralmente é isso. Geralmente. Subiu à esquerda, eu vou tentar rodar para a esquerda, 90 graus, né? Sim. Para tentar entrar nela. Sim. Entrei nela, senti, contigo o avanço. Aí aí tem uma regrinha, né? Vamos dizer assim, dos 3 segundos lá, que é para você saber o tamanho dela. Grande, né? Se ela é suficiente para eu conseguir rodar nela. Né? Comecei a rodar para a esquerda, vamos supor, estou rodando para a esquerda. O que ele dizia lá era assim, que eu senti que a taxa de subida aumentou, né? O vário começou a subir, eu alivio a curva, começo a abrir. Senti que começou a diminuir, perder a taxa de subida, eu posso dar uma apertada a mais para eu ir mapeando onde é que está isso. Exatamente. Dessa forma. Dessa forma. Quer ver, ó, vou fazer um. Ó, vamos falar assim, ó, Thiago, vamos falar que aqui, ó, seja 1, 2, 3, 4. Aí eu entrei, né, ó. Eu entrei aqui, ó. Enquanto eu tiver, mesmo que ela dê mais de 3 segundos, mas enquanto eu tiver aumentando a subida, eu vou mapeando, vou continuando. Não tem por que eu virar antes se o meu variômetro está cada vez ficando mais forte, né? Então vamos dizer, ó, tô indo, ó. Vamos dizer que eu esteja fora do núcleo, né? Tô passando de lado. Cheguei aqui atendo 3, beleza, 3, continua. Comecei a diminuir. E eu não sei que lado que eu tô ainda, vamos dizer. Vamos falar que eu escolhi rodar para direita, né? Ó, tô saindo da térmica, beleza, ó. Bati aqui, diminuí. Eu sei que a parte que estava mais forte ficou atrás, por isso que é legal. Falando, por exemplo, em instrumento, né? O pessoal falando em Flymaster, XC-Tracker e outros instrumentos que tem o centralizador. O que ele faz? Ele marca no GPS a posição que você bateu o ascendente mais forte e vai marcar esse ponto para você. Alguns conseguem até calcular a deriva do vento e ir deslocando esse ponto. Mas nada mais é que isso, ó. Beleza, se eu sair aqui, ó, eu não sei que o núcleo tá aqui, mas vamos dizer, sair aqui. Opa, eu tô indo, vamos tentar falar em quadrante, ó. Eu tô saindo para lá, o norte tá atrás. Então onde eu tava mais forte, comecei a dormir, tá no norte. Então é legal você ter essa noção de espaço, referência, para saber onde é, para saber onde você vai voltar. Isso pra gente tentar fazer a função do aparelho, né? Comecei a rodar para direita. Beleza, né? Ó, vim para a área de 2 e entrei na área de 1. Falei, puta, agora eu tenho certeza mesmo que ela tá mais para lá, né? Ó. Comecei, ó, voltei, ó, fechei a curva, né? Ó, tô fechando. Opa, começou a aumentar, abri um pouquinho. Se eu sei que eu tava ali, eu vim para direita e não tava legal, o que eu vou fazer? Não é legal ficar invertendo a curva, senão você sai fora da térmica. É legal mapear em 360 mesmo. Vou andar um pouquinho mais reto. Opa, agora sim, ó, bati mais forte, continuei, belisquei o núcleo. Já coloquei na cabeça que a posição dela tava mais aqui, né? Mas eu ainda não sei que ela tá aqui, né? Vou continuar o giro. Opa, começou a diminuir. Ó,
Diminuiu mais, fechei o giro. Aí sim, ó, aí eu já dei 2 passadas, eu já mapeei melhor a térmica, né, ó. Aí cheguei a ideia o quê? Ficar aqui rodando perto do núcleo. Assim que eu achei a parte mais forte e ser a parte mais forte, eu não preciso ficar voando aberto também. Entendeu? Porque senão toda hora eu vou ficar beliscando a parte mais fraca. Eu já mapeei a térmica, eu já sei o quanto que é o forte daquela térmica. Então aí eu tento continuar num giro, se ele for muito mais forte do que a vizinhança, um pouquinho mais fechado o giro. Tá? Senão eu vou ficar abrindo e saindo toda hora dela também. Mas se é uma térmica mais igual, aí sim você fica o tempo inteiro mapeando. Diminuiu do que eu bati mais forte, de novo, mapear. Cara, isso é constantemente. E essa curva que eu vou fechar, apertar ela para diminuir o vário, eu vou apertar para tentar achar uma ascendente maior. Eu não é uma curva de 90, de 180 graus, é uma curva, eu não vou voltar para trás, eu vou experimentando até começar a subir. Então, tem um limite, você não vai fazer uma derrapagem, não vai fazer nada que vire bruscamente 90 graus, né? Você vai fazendo 360, começou a subir mais, solta um pouquinho, mas logo em seguida você já vai ter que começar de novo, senão você vai escapar para o outro lado da térmica. Certo. Mas aí que seria uma condição real, né? A térmica bem não, aqui nós fizemos uma térmica dos sonhos, né, cara? É um alvo perfeito. A gente entra, gira e sai na descendente, volta. Exatamente, então, e é legal mapear em 360, não ficar fazendo 8 na térmica, senão você... Por que não fazer 8, né, ó? Às vezes o cara bate aqui na térmica, né, ó, vamos dizer, ele rodou pra cá, daí de repente ele sai aqui, ele resolve fazer pro outro lado, ele fica rodando a descendente. Né? Então você inverte o lado, você sai mais longe da térmica ainda, né? Então eu iniciei a curva para a direita, mantenho a direita. A não ser que tenha relevo, né? Daí... Não, se tiver relevo, aí você vai ter que trabalhar em 8, não tem que fazer. Aí é limitação de obstáculo, né? Mas não tem relevo, o legal é trabalhar, a não ser também, Thiago, assim, eu tenho certeza que ou tô com o instrumento, a térmica ficou para lá, se o caminho mais perto meu eu fazer a curva ao contrário, não tem outro piloto voando junto, né? Lembrando que a regra é o primeiro piloto que entra na térmica, ele determina o lado do giro. Todos os outros pilotos que chegarem depois, eles vão entrar do mesmo lado do giro, tá? E competição já tem um determinado a direção de giro conforme o dia. Então, antes de abrir o start da prova, abriu a janela, todo mundo voando. Antes do start, aí não entra essa regra. Todo mundo tem que seguir o mesmo lado porque é muita gente voando junto, né? Então, aí depois do start, aí sempre o primeiro piloto determina a direção do giro. Tem mais dúvidas? Por enquanto. Eu nem sei que horas. Você tem dúvida ainda? Pode perguntar, cara. 18 anos de dúvida para nós conseguir chegar onde a gente quer. E é assim mesmo, eu também tenho, cara. E assim vai indo. Tem dúvida que nem Vamos apareceu. pôr em prática. Né? Tem dúvida que eu nem sei que eu tenho. Isso. Muito bem, jovens. Essa aí foi a aula sobre térmica, sobre um monte de coisa, né? Teve térmica também, mas conversou-se tantas coisas. Mas só assunto legal, né? Ó, o pessoal ainda continua treinando aqui, ó. Mas é isso aí. Ó, vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostar, me seguir no Insta. E a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal, sempre tem uma novidade, tá bom? O endereço tá aqui embaixo. Beleza? Agora daqui nós vamos pra montanha. Vamos ver se vai dar voo hoje. Tá bonito, tá bacana. Tá prometendo. Vamos ver, tá certo? Eu volto depois então falando de parapente. Valeu!